Oi, gente, mais uma vez vamos gravar aqui a aula de revisão de anatomia, certo? Hoje nós vamos revisar o sistema respiratório e o sistema endócrino e aí a gente finaliza essa parte de revisão e na próxima semana eu já vou estar com as aulas práticas gravadas e vou começar a soltar para vocês semanalmente cada aula prática para a gente poder finalizar essa disciplina, certo? Então, a gente vai iniciar com o sistema respiratório, que já faz algum tempo que a gente viu, ok? Então, a função do sistema respiratório básica, principal, é a realização da troca de gases, né? Ou seja, a captação do oxigênio atmosférico e a liberação do CO2 que é produzido. Além disso, está envolvido aí no controle do pH sanguíneo, justamente pela liberação desse gás carbônico, que quando está retornando, muitas vezes retorna na forma do íon bicarbonato. Então há esse controle do pH devido à basicidade do íon bicarbonato, certo? Também está envolvido na filtragem, ou seja, na remoção de partículas grandes e pequenas, bem como até de micro-organismos do ar que a gente inspira, e também o aquecimento desse ar, que é necessário aí para o processo de respiração, para facilitar a difusão do gás lá quando se alcança finalmente os alvéolos pulmonares. Então necessita desse aumento de temperatura do ar inspirado. Também está envolvido aí na percepção de cheiros, né, de aromas. Então é um dos sentidos, que é o olfato, não é isso? E também está relacionado aí à emissão dos sons através das nossas cordas vocais, porque é a passagem do ar que vai gerar aí a vibração das cordas vocais e permitir a emissão dos sons da forma que a gente conhece. Então essas são as principais funções do sistema respiratório, certo? Então, a gente falou aí de alguns... A gente falou do processo de respiração em si, né, como ele é composto e tudo mais. Só que como eu venho dizendo para vocês nessas aulas de revisão, eu mencionei esses mecanismos e tudo mais, para que a gente se insira um pouco mais no conteúdo e aí acabe se envolvendo. Mas o que a gente precisa saber é a parte anatômica e a função básica de cada elemento. Então essas partes de respiração, ventilação pulmonar, etc, etc, a gente não vai entrar, certo? Quero que vocês se atenham à parte anatômica. Então, o sistema respiratório ele vai ser dividido em zona de condução, que é aquela zona que vai conduzir o ar, certo? Que é formada pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, certo? E a zona respiratória, que é formada pelos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos pulmonares, que é onde de fato vai ocorrer aí as trocas gasosas, enquanto as outras vias elas só conduzem o ar até esses pontos, certo? Ainda pode ser dividido, além de zona condutora e zona respiratória, vai ser dividido o sistema respiratório em vias superiores e vias inferiores, onde as vias superiores são aquelas que estão localizadas acima desse ponto, certo? E as vias inferiores que estão localizadas abaixo dessa região aqui do corpo, certo? Então, dentro das vias aéreas superiores, nós temos inicialmente o nariz, que é por onde o ar vai entrar inicialmente. O nariz ele tem essa parte externa, que é a parte visível, e tem a parte interna, que é a parte que a gente não visualiza, que são as cavidades nasais. Então, essa parte externa, ela vai ter aqui as narinas, né, que são essas aberturas por onde de fato o ar entra, e onde vai ocorrer aquela primeira filtragem das partículas grandes, certo? E a parte interna, que é a cavidade nasal, ela vai ser também separada aí em dois lados, né? Pelo septo nasal, que é essa cartilagem que fica aqui no meio do nariz. Então, essas cavidades nasais, né, que estão separadas aí pelo septo nasal, vão ser revestidas pelas células ciliadas, que também são células que estão envolvidas no processo de filtração, mas uma filtração mais minuciosa, ou seja,
partículas menores e até mesmo devido essas células ciliadas, que são produtoras de muco, secretarem esse muco, acabam por prender até mesmo micro-organismos, realizando esse processo de filtração mais minucioso, certo? Então, nessa porção interna ainda a gente vai ter, além da cavidade com as células ciliadas, a gente vai ter a concha nasal. E essa concha nasal são regiões altamente vascularizadas. Como a gente sabe, o tecido sanguíneo, né, o sangue sim é um tecido muito quente. Então, quando ele tem contato com o meio, ele perde calor muito fácil. Então, essa concha nasal que está ali dentro da cavidade nasal interna, ela está relacionada com o aquecimento do ar, que vai favorecer mais na frente a troca gasosa de forma mais eficiente, porque o sangue vai perder calor para esse ar, e aí é assim que se dá o aquecimento do ar no momento da inspiração, certo? Ainda na cavidade nasal interna, né, a gente vai ter aí o epitélio olfativo, que é o epitélio responsável pela sensação de olfato, que vai se localizar acima aí do espaço de passagem do ar. Então ele fica na região superior da cavidade nasal interna, certo? Em comunicação com o nariz, ou seja, com as cavidades nasais, a gente vai ter os seios paranasais, que são aquelas regiões que estão aqui presentes no crânio, né? Que são cavidades que estão presentes aí no crânio, que são preenchidas por ar. E elas estão relacionadas com o quê? Com o tom de voz da pessoa. Então, é como se fosse uma câmara de voz que é gerada por esses seios nasais. Também está relacionado aí com o nosso processo de sinusite, né? Que é a inflamação desses seios nasais, que é o que acontece frequentemente, aí acaba se produzindo mais muco, por isso que há a formação da secreção. Mas enfim, isso aí não é importante. O importante é que vocês saibam que tem aqui as cavidades nasais nessas regiões do crânio, certo? Então, logo após a cavidade, o nariz, né, que tem a região da parte externa, tem a região da parte interna, que vai ter o septo nasal dividindo a cavidade nasal. Nós vamos ter também o epitélio olfativo e vamos ter a concha nasal, que é altamente irrigada. Então, depois dessas características gerais aí na região do nariz, a gente vai descer, né, vamos dizer assim, o ar vai passar do nariz para a faringe. E aí a faringe que a gente viu na aula passada é dividida em 3 regiões. Nasofaringe, que aqui fica em contato com a cavidade nasal, a orofaringe, que aqui fica em contato com a cavidade oral, e a laringofaringe, que fica em contato com a laringe, que é onde vai passar o ar na próxima fase, certo? Então, o ar vai passar do nariz para a faringe diretamente, inicialmente, nasofaringe, oro, e aí chega a laringofaringe. Também na região da faringe que a gente vai ter aí a presença das tonsilas, né? Todas as tonsilas, seja a tonsila faríngea, seja a palatina, seja a lingual, vão estar presentes aí nessa região que é englobada pela faringe, que é esse órgão tubular, certo? E essas tonsilas a gente viu que são tecidos imunológicos que têm um papel aí na defesa do organismo até os 3 anos de idade, ou seja, na primeira infância, mas depois ele perde a função. Por isso que ele pode ser removido, porque ocorre de algumas pessoas terem frequentemente infecções e inflamações dessas tonsilas, dessas glândulas. Então, essas glândulas, elas ficam também localizadas aí na faringe, ok? Então, passando o ar pela faringe, o órgão tubular, ele vai chegar à laringe, certo? A laringe é um órgão curto, certo? Tem cerca aí de 3,5 a 4 centímetros. Ele vai se conectar tanto com a faringe na porção superior quanto com a traqueia na porção inferior. Está localizada à frente das vértebras cervicais 4, 5 e 6, ou seja, nessa região aqui do pescoço, e é nela que estão abrigadas as cordas vocais,
Então, quando ocorre a passagem de ar pela laringe, a gente vai ter a vibração das cordas vocais e aí pode-se haver a emissão de sons, ok? Então, é na laringe que a gente vai ter algumas cartilagens importantes, como a cartilagem tireoide, que é o famoso pomo de Adão, no caso dos homens, que é mais proeminente. Vai ter a cartilagem epiglote, que vai ser aquela cartilagem que vai ser empurrada pela glote quando a língua vai realizar a deglutição do bolo alimentar. Então, a língua, ela empurra a glote que fecha a epiglote, certo? Então, o bolo alimentar, ele não passa para o sistema respiratório, ele prossegue pelo sistema digestório. No momento em que a gente tem a passagem de ar e não ocorre essa protusão, né, esse empurramento através da língua, a epiglote está aberta, que é essa cartilagem que pertence aí à laringe, certo? E a última cartilagem é a cartilagem cricoidea, que é a cartilagem que vai fazer aí a transição para a traqueia. Então, no momento em que ocorre a transição através da cartilagem cricoide, a gente tem início o órgão da traqueia, que já vai ser um órgão um pouquinho diferente, que ele não vai ter esse aspecto tão tubular. Ele é formado por anéis de cartilagem. Esses anéis são anéis em formato de C, ou seja, vai ter uma abertura onde essa abertura fica localizada para a região posterior, ou seja, para trás. Então, esses vários anéis estão formando aqui a nossa traqueia e revestindo internamente esses anéis, nós vamos ter o músculo liso, certo? Então, a traqueia é um tubo cilíndrico, mas formado por esses anéis de cartilagem aberta. Ela vai ter cerca de 11 centímetros, obviamente, variando entre cada indivíduo. São esses anéis de cartilagem, que é um tecido extremamente firme, né? O tecido cartilaginoso, que vai impedir o colabamento da traqueia quando a gente, em determinadas situações, tem um excesso de vasodilatação e uma contração extrema da musculatura lisa. Se não houvesse a presença desses anéis de cartilagens ligados à musculatura lisa, poderia haver o colabamento, ou seja, o fechamento completo da traqueia e impediria a passagem de ar, causando assim a morte do indivíduo. Então, a presença desses anéis de cartilagem é justamente para permitir aí a funcionalidade do órgão, ok? A parte interna da traqueia é revestida pelas células caliciformes, né? Que são células unicelulares, que são glandulares. Elas também secretam muco, como as células ciliadas lá na cavidade nasal, e secretam esse muco justamente aí também para prender possíveis micro-organismos que tenham passado por todo o processo de filtragem inicial que acontece lá na cavidade nasal, e também porque ela vai facilitar a passagem do ar através dessa traqueia, ok? Então, no final da traqueia, a gente tem a bifurcação em dois brônquios, né? O brônquio direito e o brônquio esquerdo. Esse ponto de bifurcação é chamado de carina da traqueia, certo? Então, é onde ocorre a bifurcação nos brônquios, é onde vai ocorrer aí, é onde é chamada essa região de carina da traqueia. E aí é onde a gente chega nos brônquios. Eles são também formados ainda pelos anéis de cartilagem, revestidos pela musculatura lisa. O direito, ele é maior e mais verticalizado, porque o esquerdo, ele acaba sendo encurtado. Acho que ao longo do processo de evolução, isso ocorreu porque o coração, ele ocupa um espaço maior do lado esquerdo. Então, acabou que o brônquio esquerdo, ele reduziu o seu tamanho, enquanto o direito não, ele é maior e também é mais longo, né, mais vertical do que o esquerdo. Eles vão se dividir ainda em brônquios lobares, né, seguindo para os lóbulos do pulmão. Então, o pulmão direito, ele é dividido em 3 lobos, e o pulmão esquerdo, como a gente vai ver, é dividido em 2 lobos. Então, o brônquio direito vai se subdividir em brônquio lobar em 3 pontos, o brônquio lobar D, e 3 brônquios lobares D, e o brônquio esquerdo vai se subdividir em 2 brônquios lobares E, que é para onde vai aí os 2
os 2 brônquios para cada lobo do pulmão esquerdo, certo? Então, o lado direito tem 3 lobares e o esquerdo 2, obviamente, que se subdividem ainda em brônquios segmentares, que vão se subdividindo mais ainda até formar os bronquíolos, certo? Os bronquíolos terminais, que não vão ter mais aí a presença de quê? A presença da cartilagem, certo? Então, os anéis de cartilagem passam a não aparecer mais nos bronquíolos terminais. E é esse aspecto, quando a gente chega nessa fase de formação desses bronquíolos terminais, que é o máximo de ramificação dos brônquios, a gente vai ter um aspecto de árvore brônquica, né? Que é aquele que parece mesmo uma árvore, devido às diversas subdivisões que esses brônquios vão se submetendo à medida que vão chegando aí mais próximo do pulmão, ok? Então, até os bronquíolos terminais, a gente tem aí a zona condutora, né? Então, a função de todos esses órgãos, da cavidade nasal, da faringe, laringe, traqueia, os brônquios, até os brônquios terminais, é de conduzir o ar até a zona respiratória. Então, a partir de agora, a gente vai descrever os órgãos que vão fazer parte da zona respiratória, certo? Esses órgãos aqui vão desembocar nos ductos alveolares, ou seja, os bronquíolos terminais vão desembocar nos ductos alveolares, e os ductos alveolares vão possuir os alvéolos aderidos à sua estrutura, e os alvéolos eles vão se dispor em forma de cachos. Então, a gente vai ter árvores alveolares, né? Várias árvores alveolares, e cada bolinha que a gente consegue visualizar, que é aquele nível microscópico do nosso sistema respiratório, cada bolinha daquela é um alvéolo pulmonar. Mas eles não se apresentam individualmente como uma bolinha, eles vão se apresentar ali nesse aspecto de cacho de uva de uma árvore alveolar, ok? Então, esses alvéolos, eles são envoltos por uma fina camada, né, de tecido epitelial, que vai conseguir interagir com quem? Com os capilares sanguíneos. Então, é por isso que a gente tem início aí nos alvéolos pulmonares da zona respiratória, porque onde a zona respiratória é o quê? É a região onde vai haver, de fato, a troca de gases. Então, são os alvéolos pulmonares que vão iniciar esse processo. Vão receber o gás carbônico que está vindo do corpo, né? Depois do processo de respiração que foi realizado nas células, e vai fornecer o oxigênio que foi captado do meio externo para que possa aí suprir novamente as necessidades metabólicas das células. Então, isso tudo que a gente descreveu faz parte aí da condição microscópica do sistema respiratório, né? Quando a gente começou a descrever os bronquíolos terminais, os alvéolos pulmonares e tudo mais, agora a gente vai descrever a parte macroscópica do sistema respiratório. Mais uma vez eu lembro a vocês que os pulmões não são independentes dos alvéolos pulmonares, né? Então, aquela árvore brônquica, por isso que a gente vê o desenho realmente a árvore como se estivesse penetrando nos pulmões, porque está compondo os pulmões. Então, a árvore brônquica dos bronquíolos terminais e aí a extremidade delas com os cachos de uvas, que são os alvéolos pulmonares, é que vão formar os pulmões. Só que a gente vai observar a partir de agora, descrever os pulmões na sua forma macroscópica. Mas a sua forma micro é quando a gente visualiza aí esses alvéolos e realiza essas trocas gasosas, certo? Por isso que os pulmões têm um aspecto esponjoso. Por quê? Porque são aquelas bolsinhas de ar, os alvéolos pulmonares, né, que estão ali formando ele internamente, certo? Então, os pulmões são órgãos pares, mas a gente já sabe, obviamente, não são idênticos. A gente já mencionou isso, que o direito ele é dividido em 3 lobos, enquanto o esquerdo é dividido em 2 lobos, provavelmente aí devido ao espaço que o coração ocupa do lado esquerdo. Então, o pulmão direito, apesar dele ser maior, né, ser dividido em 3 lobos, ele é mais curto e largo. Ele é maior no sentido da largura, por quê? Porque ele é empurrado pelo fígado.
O fígado, que é o maior órgão interno do corpo. Então, o espaço que o fígado ocupa acaba empurrando o pulmão direito para cima, por isso que ele se alarga. Ele tem um comprimento maior em questão de largura, por isso ele se torna mais amplo, certo? Então, o pulmão direito ele vai ser dividido nos 3 lobos, e esses lobos são chamados de lobo superior, que é da região superior do pulmão direito, lobo médio, que vai ter essa região aí transversal do pulmão, e lobo inferior, que é da parte mais inferior, lateralizada do pulmão direito. Enquanto o pulmão esquerdo vai ser dividido em 2 lobos. Isso a gente consegue visualizar quando a gente pegar o órgão, e eu vou mostrar para vocês, certo? Tem essa divisão em si. E os lobos do pulmão esquerdo são chamados de superior e inferior. E o inferior é semelhante ao lobo inferior do pulmão direito. Ele é inferior e lateralizado, né? Então ele tá ali na pontinha do pulmão, da mesma forma que o direito vai ocupar o espaço ali da ponta do pulmão. Então esses lobos são separados por fissuras, por isso a gente consegue visualizar quando a gente vai analisar o órgão. E aí, no centro do pulmão, desses lobos, a gente vai ter uma região chamada de região medial, onde existe uma estrutura chamada de hilo. É pelo hilo que vão passar os vasos, os nervos e os bronquíolos que entram e saem dos pulmões, certo? Então, a estrutura microscópica dos pulmões, a gente vai ter ali os alvéolos pulmonares. E esses alvéolos, eles precisam ter contato com os vasos sanguíneos, que foi o que a gente viu, inclusive, na figura. Ele tendo contato com esses vasos sanguíneos. Então, se eles estão dentro da estrutura macro dos pulmões, como é que eles vão ter contato com esses vasos sanguíneos, né? É justamente através dessa estrutura hilo, que quando a gente vê a figura no centro desses lobos, vai ter esse ponto aí de entrada, né, do sangue que vem das células ricas em gás carbônico, e também de saída do sangue, que vai irrigar as células com oxigênio, certo? O pulmão esquerdo também, quando a gente visualiza a parte posterior dele, que a gente vê que tem a chamada impressão cardíaca, que é o local onde o coração se deposita no pulmão esquerdo, e ele vai ficar ali aquela marca, porque é justamente como se o coração ficasse amassando o pulmão. Então a gente tem essa marca no pulmão esquerdo, que é chamada de impressão cardíaca. Também é possível ver visualmente, certo? E os pulmões, além dessa subdivisão nos lobos e tudo mais, a gente vai ter aí uma cobertura dos pulmões pela pleura, sendo que nós temos 2 membranas pleurais. A gente tem a membrana pleural externa, que vai estar ligada aí ao tórax e ao músculo diafragma, certo? E a gente vai ter a membrana pleural interna, que está ligada aos pulmões. Entre as 2 membranas, a gente vai ter aí um líquido, né? O líquido pleural, que vai evitar que ocorra o atrito, já que a gente está constantemente o quê? Constantemente respirando. Então, esse atrito ele vai ocorrer o tempo todo, e poderia haver desgaste dessas membranas, e são essas membranas que estão diretamente envolvidas aí no processo de inspiração e expiração, já que elas estão associadas com o músculo, né, que vai realizar o processo de contração e relaxamento, que é o diafragma, que vai puxar, ou seja, vai expandir os pulmões, e também vai realizar o processo de compressão. Então, se não houvesse a ligação, a interação entre essas pleuras externa e interna, e a interação entre elas, não haveria o processo de respiração. Então, por isso que é importante manter esse líquido aí, para que essa interação ocorra sempre de forma ótima. Não haja um desgaste ao longo do tempo, certo? Então, anatomicamente, é isso que a gente precisa compreender, certo? A gente precisa chegar até esse ponto, porque aí a gente começa a descrever a mecânica respiratória. Não tem necessidade de vocês entenderem isso agora, vocês vão ver isso em fisiologia, processo de contração do diafragma, aí reduz pressão, não sei o que e tudo mais. Então isso é mais pra frente, isso é quando vocês forem ver fisiologia. Se vocês quiserem ter contato,
fazer uma revisão aí já para chegar no próximo semestre, tendo a base, assistam a aula gravada de novo, que aí você já tem essa base. Mas para agora, para os nossos próximos passos nesse semestre, vocês precisam ter essa ideia geral dos órgãos que compõem o sistema respiratório anatomicamente, certo? Então vamos lá. Então, finalizando aí o sistema respiratório, a gente vai poder entrar no sistema endócrino, certo? Sistema endócrino mais simplesinho possível do que o sistema respiratório, apesar de ser composto por muitas glândulas. Então, primeiro, a gente precisa se recordar das características do sistema endócrino. O sistema endócrino, ele é composto por glândulas endócrinas, certo? Que a gente sabe que existem também as glândulas exócrinas, mas o sistema endócrino, ele é composto por glândulas endócrinas que têm a função de secretar hormônios. São moléculas químicas que vão atuar aí regulando o metabolismo ou processos metabólicos de células, atuando como sinalizadores, certo? E eles vão atuar em órgãos específicos, órgão-alvos específicos. De que forma? Os hormônios podem atuar diretamente no metabolismo desses órgãos, regulando o metabolismo. Também pode se promover o crescimento e o desenvolvimento, né? A gente viu aquele hormônio do crescimento e tudo mais. Estão envolvidos na regulação da composição química do organismo e também na regulação dos processos reprodutivos, já que as glândulas responsáveis pela síntese dos gametas são glândulas endócrinas, ok? Então, os componentes de geral, assim, do sistema endócrino é a glândula pineal, que é o que a gente vai ver, a hipófise, o timo, a tireoide, as paratireoides, o pâncreas e as suprarrenais. A gente tem também o hipotálamo e as glândulas sexuais, que são os ovários e os testículos, mas a gente não vai abordar aqui, certo? O hipotálamo, devido à sua amplitude de funções, papéis e morfologia, então a gente não vai entrar nela. E as sexuais também, porque elas vão ser destrinchadas em diversas outras disciplinas, certo? Então vamos lá para a glândula pineal. A glândula pineal é aquela glândula bem pequenininha, certo? Circular, que vai ter aí o papel de secretar a melatonina, que é o hormônio do sono, né? Está envolvido na regulação do sono. Então, a melatonina vai ser esse hormônio derivado da serotonina que regula o sono. No momento em que essa glândula pineal passa a secretar a melatonina, a gente passa a sentir o sono. Então, a glândula pineal é uma glândulazinha pequena, redonda, circular, que fica localizado aí na região do diencéfalo, ok? Segunda glândula que a gente vai entrar é o timo, certo? Novamente, lembrando daquele aspecto, o timo, ele já vai ter aquele aspecto de glândula mesmo, né? Que é aquela estrutura irregular na sua superfície, com um aspecto como se fossem várias bolinhas, mas de tamanhos diferentes, de formas irregulares. Então, o timo, ele vai ter esse aspecto. O timo, ele vai secretar o hormônio timosina, que está relacionado ao quê? A maturação dos linfócitos T. Consequentemente, o papel, a função do timo aí principal está envolvida aí na resposta imunológica, né? No sistema de defesa do organismo. E o timo, ele vai ser dividido em dois lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo. E cada lobo vai ser ainda subdividido em vários lóbulos, né? Pequenos lóbulozinhos dentro deles, que aí vão dar esse aspecto do timo, que é justamente esse aspecto irregular na sua estrutura devido à presença dessas várias, podemos dizer assim, bolinhas, né? Aquele aspecto bem glandular mesmo que a gente está acostumado a visualizar, certo? Em seguida, a gente tem aí a tireoide. A tireoide a gente acabou de mencionar da laringe, que a laringe tinha as 3 cartilagens lá, e a última cartilagem que vai fazer parte da laringe é a cartilagem cricóide, que vai fazer a transição aí para a traqueia. E a tireoide, ela fica ali logo abaixo, em contato com a cartilagem cricóide, certo? A gente poderia imaginar que seria com a cartilagem tireoide, que tem, né? A primeira cartilagem ali
da laringe, mas não, ela fica logo abaixo da cartilagem cricoidea e vai ter o aspecto de quê? O aspecto de gravata borboleta, também com a sua superfície, né, aquela superfície irregular, aquele aspecto de glândula de fato, certo? Vai ter a função de secretar T3 e T4, que estão envolvidos aí no metabolismo basal do organismo, e também a calcitonina, que está envolvida na manutenção do cálcio nos ossos, ou seja, mantendo aí o cálcio nos ossos, inibindo os osteoclastos, que são responsáveis por degradar a matriz óssea para liberar o cálcio no sangue, disponibilizando para as células. Então a calcitonina ela faz esse papel aí de manter o cálcio lá nos ossos, impedindo a degradação dessa matriz óssea, certo? Ainda na tireoide, que ela vai ter esse aspecto de gravata borboleta, e com esse aspecto que ela se localiza aqui, ela é aberta atrás, certo? Ela não é totalmente fechada, não é que ela tem um aspecto de gravata borboleta e se estenda até lá atrás. Não, ela é justamente assim, certo? Aberta atrás. E nessa região aqui, em que ela é aberta atrás, a gente vai poder encontrar as outras glândulas que a gente também estudou, que foram as paratireoides. As paratireoides são pequenas bolinhas, certo? Que normalmente estão aí presentes em número de 4, mas tem pessoas que podem ter mais glândulas paratireoides. E as paratireoides, elas estão envolvidas na secreção do hormônio paratormônio. E o paratormônio ele vai ter o papel inverso ao papel da calcitonina, que é que enquanto a calcitonina mantém o cálcio nos ossos, né, impede a degradação da matriz óssea, o paratormônio vai sinalizar para que ocorra a degradação da matriz óssea. Ou seja, células do organismo estão necessitando aí do aumento da concentração de cálcio, então os osteoclastos são ativados para degradar a matriz óssea, liberando cálcio na corrente sanguínea, disponibilizando o mesmo aí para o metabolismo das células que estão necessitando, certo? Então, a gente pula o hipotálamo, né, devido às questões que eu já expliquei, inclusive durante a aula mesmo para vocês. E a gente vem agora para a principal glândula que forma o sistema endócrino, que é a glândula hipófise. A hipófise é uma glândula que é do tamanho de uma ervilha e ela também é dividida em 2 lobos. Só que qual é a diferença da hipófise para as demais que a gente viu que são divididas em lobos? A gente viu que o timo, que a tireoide são divididos em... Inclusive eu não mencionei, né? A tireoide também é dividida em 2 lobos, devido a esse formato de gravata borboleta. O lobo direito e o lobo esquerdo. E aí essas glândulas têm o lobo direito e o lobo esquerdo. Quando a gente vai analisar a hipófise, a gente vê que os 2 lobos que a formam é o lobo anterior e o posterior. Ou seja, um fica posicionado para a frente do indivíduo e o outro para a região posterior do indivíduo, certo? Esse lobo anterior é chamado de adenohipófise e o lobo posterior é chamado de neurohipófise. Então, essa glândula ela é chamada de glândula mestre porque ela está diretamente envolvida, por isso que eu disse que ela é a mais importante do sistema endócrino, porque ela está diretamente envolvida no controle das demais glândulas, certo? Então ela secreta hormônios que vão atuar aí ou ativando ou inibindo a secreção de hormônios de outras glândulas, interferindo no metabolismo das mesmas e consequentemente nos órgãos-alvo das mesmas, certo? Então por isso que ela é chamada de glândula mestre. E aí mesmo que a gente não tenha entrado em detalhes sobre o hipotálamo ele vai ter envolvimento direto com a hipófise, porque ele recebe os sinais diretamente ali do sistema nervoso para comandar aí a ação dessa glândula mestre, dessa glândula hipófise, ok? Então, a adenohipófise, né, que é a parte da hipófise que é anterior, que está localizada para frente, né? Ela é rica em tecido epitelial glandular, obviamente, e ela vai secretar diversos hormônios. Vai secretar o hormônio do crescimento, né, o GH, que vai estimular o crescimento dos ossos, que é o que algumas pessoas que não cresceram muito têm que tomar ou tomam até
de forma não recomendada para que possa favorecer o seu crescimento, certo? O hormônio TSH, que é aquele hormônio que vai estimular a tireoide a secretar T3 e T4. Então, quando a gente precisa aumentar o metabolismo basal, a hipófise é quem vai secretar o hormônio TSH para que o TSH vá lá na tireoide sinalizar para que ela comece a trabalhar, certo? Então, aí a gente já vê a interferência dela diretamente em outra glândula. Também tem o hormônio corticotropina, que vai estimular as suprarrenais a secretarem glicocorticoides, que é importante aí para o nosso sistema imune, certo? Também vai secretar o hormônio FSH, que é o folículo estimulante, que vai estimular a produção dos gametas nos homens e nas mulheres, ou seja, então ela está novamente aí atuando sobre a glândula, a gente viu sobre as suprarrenais, agora na produção de gametas, sobre os ovários, sobre os testículos, induzindo aí a gametogênese, né, a síntese desses gametas. Vai secretar o hormônio luteinizante, ou LH, que vai estimular a ovulação nas mulheres e a secreção de testosterona nos homens. Também vai secretar o hormônio prolactina, que é aquele hormônio que está envolvido na produção do leite pelas glândulas mamárias, certo? E aí, esses são os principais hormônios que são secretados pela adenohipófise. E como ela é rica em tecido epitelial glandular, ela diretamente secreta esses hormônios. Quando a gente passa a analisar a neurohipófise, né, que é a parte posterior da hipófise, a gente vai ver que ela já vai ser rica em tecido nervoso. E é ele quem está aí diretamente em contato com o hipotálamo. Ele vai, inclusive, armazenar hormônios que são secretados no hipotálamo. Então, os hormônios que são liberados pela neurohipófise, que são o antidiurético, né, o DSH e a ocitocina, são secretados lá no hipotálamo e são armazenados na neurohipófise, que mantém aí esse contato direto, recebendo sinais, informações que são provenientes do hipotálamo. Então, a neurohipófise vai liberar aí o hormônio antidiurético, como o próprio nome diz, né? Vai reduzir a produção de urina através de um aumento da absorção de água, certo? E a ocitocina, que é o hormônio do amor, que vai estimular as contrações uterinas no momento do parto e também está relacionada à ejeção do leite durante o processo de amamentação. Então, esses dois hormônios são aí provenientes da neurohipófise, mas a gente já pode associar diretamente à ação do hipotálamo. Por isso é a chamada de neurohipófise. Então, continuando, a gente tem aí as suprarrenais. As suprarrenais, aí novamente a gente vai ter aquele aspecto de glândula em si, certo? Em que a gente tem aquela superfície irregular, e as suprarrenais, elas vão existir em pares, né? São duas. Elas vão estar localizadas ali acima dos rins, ok? Elas possuem uma região mais externa, né? E uma região mais interna, que é a medula, enquanto a região mais externa é o córtex. Então, o córtex, né, que é essa região mais externa, que possui essa superfície mais irregular, está relacionada à secreção dos hormônios corticosteroides, né, que são glicocorticoides, esteroides sexuais, mineralocorticoides, certo? Que tem diversas funções. E a medula, ela vai ser rica em neurônios simpáticos, que vai produzir os hormônios adrenalina e noradrenalina. E aí a gente viu lá na hipófise, né, que a hipófise está relacionada à secreção do hormônio, corticotropina, né, o ACTH, que induz as suprarrenais a secretarem esses glicocorticoides. Mais uma vez a gente vê aí a atuação da glândula hipófise como glândula mestre, atuando na sinalização, na ativação da secreção por outra glândula, e especificamente aí pela região do córtex das glândulas suprarrenais, em que vão secretar esses hormônios corticosteroides, certo?
E ainda também a região medular das glândulas suprarrenais secretam aí a adrenalina e a noradrenalina, que estão relacionados àquela ação de fuga, né? Quando a gente está com medo, quando acontece alguma coisa que ative esse efeito fuga pelo nosso sistema nervoso, ok? E por último a gente vai ter aí o pâncreas. O pâncreas a gente sabe que ele está localizado na curvatura do duodeno, a gente viu na aula do sistema digestivo, então ele fica associado à curvatura do duodeno, e a sua ponta, né, a sua extremidade mais fina vai terminar próximo ali do baço, que é um órgão relacionado com o sistema imunológico. Então, o pâncreas também vai ter esse aspecto de glândula, essa superfície irregular, né, disforme, e o pâncreas vai ser uma glândula mista. Ele vai ter a função exócrina, que foi o que a gente viu na aula do sistema digestivo, e vai ter a função endócrina, que está relacionada aqui ao sistema endócrino. E essa função endócrina, ela vai secretar dois hormônios, o hormônio insulina e o hormônio glucagon, né? As células alfa-pancreáticas vão secretar o glucagon e as células beta-pancreáticas vão secretar aí a insulina. A insulina é aquela que está envolvida na retirada da glicose em excesso do sangue, certo? Então, ela vai armazenar aquela glicose em excesso no sangue lá no fígado, formando o glicogênio, que é a nossa fonte inicial de glicose, enquanto o glucagon faz o processo inverso, né? Quando a gente está em hipoglicemia, né? Quando a gente está com o nosso nível de glicemia baixo no sangue, ele vai atuar lá no fígado, fazendo com que ocorra a degradação desse glicogênio que estava armazenando as moléculas de glicose, liberando essa glicose diretamente para a corrente sanguínea e fornecendo aí essa glicose para as células que estão precisando, certo? Então, sistema respiratório e sistema endócrino, eu quero que vocês tenham essas ideias principais em mente, tá certo? É o principal que eu quero que vocês foquem. Não pensem em estudar caso seja realmente aceito aí algum processo de avaliação, né? Alguma prova quando vocês forem estudar. Não quero que vocês fiquem entrando na parte de fisiologia. Isso aí foi tudo para tornar mais interessante, já que a anatomia ela é muito objetiva, certo? Então, quando forem estudar, foquem nessa parte anatômica mesmo, de localização, aspecto, tamanho, esse tipo de coisa, certo? Então, até próxima semana, quando eu vou começar a liberar os vídeos das aulas práticas que eu vou gravar. Beleza? Então, tchau, tchau, gente. Obrigada. Até a próxima semana com histologia também e anatomia.